Essa é a nossa história. Essa foi a história que Deus escreveu pra gente, que Deus nos conduziu. É a história da Ana Paula e do Diego. É o caso do Diego e da Ana Paula. Cada caso é um caso. Esse foi o nosso caso. Esse foi o caso que o Senhor escreveu pra gente. A gente tinha conversa. A gente não tinha distrações. A gente tinha que conversar. A gente tinha que lidar com as coisas na base da conversa. Envolva sua família, envolva sua igreja, busque saber pessoas que o conhecem ou que possam vir a conhecê-lo. Teve namoro, não teve namoro? A gente precisa, às vezes, de uma amiga que só vira pra você e fala, dá pra separar com esse negócio? Ele sempre querendo ir me conhecer pessoalmente e eu não, ainda não, muito cedo. Deus tem o momento certo pra tudo, porque foi o momento certo e foi o momento perfeito. A gente não estava procurando ser amiguinhos. Nós também conversamos sobre questões doutrinárias, né? Uma presbiteriana e um batista. Oiê, aqui é a Ana Paula, você está no canal do YouTube Sherlocka Holmes. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estou aqui para a parte 3 dessa série de vídeos que eu estou finalmente contando como foi que eu conheci meu marido, e para chegar aí, né, em vários finalmente que nós precisamos chegar. Se você ainda não acompanhou o vídeo 1 e o vídeo 2 e caiu aqui de paraquedas, eu vou te dizer, volta um pouquinho, assiste os outros vídeos, porque é uma sequência mesmo aqui. No primeiro vídeo eu contei como é que eu tava quando eu conheci o Diego. Eu estava solteira, eu estava com 32 anos ainda, solteira, e eu conto pra vocês como é que foi essa fase minha da solteirice, como que foi quando o Diego chegou ali, como é que tava meu coração, pelo que eu já tinha passado e onde eu estava naquele momento, né? Falo sobre defraudações, sobre autodefraudação que eu vivi, falo sobre idolatria do casamento que eu vivi. No vídeo 2, eu falei sobre como eu conheci o Diego, então eu contei pra vocês sobre como é que foi essa seguidora aí que veio falar comigo no privado e que era aluna do Diego, que ele é professor, e veio perguntando se poderia nos apresentar. Então eu contei sobre isso, contei como é que foi essa conversa, contei o que eu achei, o que eu falei com as minhas amigas, contei coisas assim bem divertidas também sobre esse processo aí que foi conhecer alguém, né, pela internet e pela indicação de alguém que não me conhecia e que eu não conhecia. Né, uma seguidora. Contei também nesse outro vídeo pra vocês, o 2, sobre como é que, se eu estava orando por casamento quando eu conheci o Diego, se eu orava por isso, né? Então volta lá, assiste esses 2 vídeos e depois você volta aqui pra gente continuar essa conversa. Hoje, no vídeo 3, eu quero contar pra vocês, então, a partir do momento em que nós começamos a conversar, como é que foi nossa caminhada até o namoro, se é que nós namoramos, até o noivado e até o casamento, e comentar com vocês como é que foi, falar com vocês sobre tempo disso tudo. E eu quero, antes disso, lembrar vocês, gente, como eu tenho feito em todos os vídeos, que tudo que eu falo aqui, que eu tô trazendo essa coisa tão pessoal, tão íntima, tem um propósito, não é sem propósito. Eu não tô aqui para ficar contando para você sobre a minha vida pessoal. E por isso também, porque eu não estou aqui para contar para você sobre a minha vida pessoal, eu quero te lembrar que eu tô contando coisas que eu acho que vão ser relevantes aqui para as nossas conversas, para o propósito das nossas conversas. Ou seja, né, eu tô aqui compartilhando com vocês. Eu sei que a maioria das pessoas que me seguem no Instagram, Sherlocka_Holmes, e aqui no YouTube são irmãs queridas em Cristo e que eu gosto de compartilhar tanta coisa da minha vida, porque realmente se alegram com tudo que eu conto pra vocês, com tudo que a gente partilha. São mulheres que estão me acompanhando aí por anos, desde que eu era solteira, acompanharam todo esse processo até eu estar agora grávida, né? 1 ano e 6 meses de casamento, indo agora aí pro 7º mês de gravidez. Então eu compartilho isso com vocês com um propósito, não só para ficar contando da minha vida, mesmo para essas pessoas,
Mas não ache que você tem o direito de me cobrar para falar alguma coisa que eu não tenha falado aqui. É claro que se você quiser que eu aprofunde em alguma coisa, se você achar, e eu tenho recebido coisas positivas sobre isso, de você vir falar comigo e falar assim, Ana, seria legal se você falasse mais sobre tal coisa. Aí tudo bem. Outra coisa também, gente, é que eu tenho o meu jeito de contar as coisas, tá? Então, assim, esse aqui é meu canal, você não tá pagando nada pra gente estar trocando isso daqui. Então, eu tenho o meu jeito de contar histórias, eu tenho o meu jeito de contar a minha história, né? E você não é obrigado a acompanhar o meu perfil. Então, se você não gosta de como eu falo, do que eu falo, sinta-se à vontade, de verdade, não só à vontade, mas convidada a procurar conteúdos e pessoas que você se identifica. Porque, graças a Deus, nas redes sociais, aqui no YouTube, tem várias pessoas com personalidades muito diferentes, com jeito de contar coisas muito diferentes, e que você pode ir, se você se identificar com pessoas diferentes. Você não tem que estar acompanhando pessoas que você não gosta. Isso aqui é o mesmo discurso que eu fiz para vocês quando eu contei para vocês sobre a minha gravidez, quando eu compartilhei com vocês detalhes sobre como eu descobri a gravidez, sobre a minha endometriose. Eu já vim aqui falando, lembrando vocês que não gostam de mim, que não gostam de me acompanhar, que você não tem que me acompanhar, você não tem que ver esse vídeo, não faça isso com você e não faça isso comigo também, principalmente se você é uma irmã em Cristo, tá? Porque assim, a gente vê realmente que quando não tem, mas assim, 99% das pessoas, das mulheres que estão acompanhando aqui, comentando, compartilhando, mas comentando, trocando muito e apoiando, incentivando, são irmãs queridas que eu sei que se alegram e que estão aqui aprendendo com essas histórias, com meus acertos e com os meus erros, onde eu tento voltar para a Bíblia e nos mostrar o que foi que eu posso ter acertado, o que foi que eu posso ter errado, enfim. Mas é isso, tá bom? Pra gente continuar, é importante que vocês saibam disso. Eu tenho recebido muita mensagem de encorajamento pela minha vulnerabilidade de contar aqui as coisas, de contar algumas coisas bem pessoais. Eu agradeço pelo encorajamento, de fato, é preciso sim. Tudo que a gente faz aqui nas redes sociais, tudo que a gente se expõe aqui nas redes sociais, a gente precisa sim de saber, né? A gente sabe que a gente acaba tendo que lidar com alguns riscos mesmo de pessoas que acham que digamos, tem o direito, né, sobre algumas coisas. Mas isso também acontece na vida real, né, na igreja local, por exemplo. Você ser vulnerável com as pessoas, você se abrir com as suas irmãs e estar disposta a servir suas irmãs também, ser vulnerável, se colocar em situações abertas, seja aqui nas redes sociais, seja na sua igreja local, são situações de vulnerabilidade que você sim corre alguns riscos, né? Por se abrir, por se colocar, mas também é uma questão de coragem, é uma questão de propósito, e eu já tenho muito tempo que eu tô muito tranquila com tudo que eu faço aqui nas redes sociais, e sei que Deus está cuidando, e sei que Deus está usando também. Então, fica aí então esse meu convite para vocês. Se você quiser continuar, continue sabendo que nós temos um propósito aqui, mas se seu intuito é só saber de fofoquinha e ficar me criticando e tudo mais, lembre-se, tem 1 milhão de pessoas para você acompanhar por aqui. Você não precisa acompanhar quem você não gosta. Mas vamos lá então, gente. Eu vou falando com vocês, contando como é que foi esse processo de conhecer mais o meu marido. Afinal de contas, nós somos apresentados pela internet, começamos a conversar pela internet. E quem aí, né, conta aí nos comentários se você, no seu relacionamento, no seu casamento, ou relacionamento que você tá agora, também foi pela internet, porque assim, é a coisa do momento, né, assim, se conhecer pelas redes sociais. Tem muita gente que eu conheço por aí que se casou por ter conhecido até em Orkut, por exemplo, em Facebook, em site de relacionamento. Então me conta aí se essa é a sua situação, que eu sei que tem várias, então comenta aí, vai comentando à medida que o vídeo vai rolando. Não fica esperando até o final não, porque eu acho que esse vídeo vai durar bem mais do que aquele outro, tá? Mas vai comentando aí
pra gente ir trocando e pra também as outras, umas olharem aí os comentários das outras e a gente vai trocando essas experiências que são muito diferentes e é isso que eu quero ser o grande foco desse vídeo aqui pra vocês. E inclusive já se inscreve aqui no canal, eu vejo que tem muita gente, eu consigo acompanhar que tem muita gente assistindo os meus vídeos que não são inscritas aqui no canal. Então eu quero te convidar, te pedir também que você se inscreva aqui porque isso vai me ajudar muito. Curte esse vídeo, também já curte antes que você esqueça, dá um likezinho aí no joinha. E, enfim, e vai comentando aí quantas vezes você quiser, não precisa esperar até o final. Vai, comenta, daqui a pouco eu falo outra coisa, você comenta outra coisa e a gente vai trocando aí, tá bom? Contando pra vocês, vou falando de tempo, mas no final eu dou esse apanhado geral de tempo pra vocês aí. Como eu falei com vocês no outro vídeo, então, eu e o Diego começamos a conversar pelo Instagram, e aí passamos rapidamente para o WhatsApp e para ligação por causa dele, que o jeito dele de ter essa dificuldade, muita dificuldade de se comunicar por mensagens de texto, ele sempre foi assim, e aí a gente foi rapidamente para mensagens de ligação, né? E na época que a gente começou a conversar, eu estava de mudança de Brasília. Quando a gente se conheceu, eu estava de mudança de Brasília. E eu lembro direitinho que a nossa primeira chamada de ligação, ainda não tinha sido de vídeo, eu fui assim na resistência aos pouquinhos, né? Mas primeiro a gente começou a conversar muito por telefone. E a primeira delas eu estava fazendo mudança mesmo, sabe? No meu apartamento. A gente foi conversando, eu com fone de ouvido, conversando e encaixotando coisas. Eu estava nesse processo ali de mudança de Brasília. E essas primeiras conversas que a gente teve, que muita gente teve muita curiosidade do que foi exatamente que a gente conversou, o que eu podia falar, o que eu queria falar, eu falei no outro vídeo para vocês. Mas é importante vocês saberem que em todo esse período ali inicial, ali do primeiro mês de conversa, nós conversamos muito, muito sobre nossa família, sobre nossa igreja, sobre nossa caminhada na fé, né? Como eu falei inicialmente até sobre nossa conversão, sobre as nossas crenças. Então, para vocês terem uma ideia, eu era presbiteriana, o Diego, ele é pastor congregacional, que, se você não sabe, é a mesma coisa, assim, de batista, né? Mas, então, até mesmo conversa sobre nossa mente da grávida. Eu tô assim, eu tô esquecendo muito as palavras, gente, nessa fase da gravidez. Mas sobre a nossa fé, né? Sobre a nossa fé, nós conversamos muito. Então eu não sabia, né? Eu não sabia como é que era ele, e ele não sabia como é que eram as minhas crenças. Então, assim, eu queria saber tudo. Eu queria saber se nas coisas que ele acreditava, nas coisas que ele não acreditava. Não apenas, né? Depois que a gente passou dessa primeira etapa de sua conversão, se ele é crente mesmo, se eu sou crente mesmo, nós também conversamos sobre questões doutrinárias, né? Uma presbiteriana e um batista, nós conversamos sobre essas coisas e, inclusive, conversamos sobre batismo infantil, logo assim, nesse primeiro mês de conversa mesmo, porque, por exemplo, se fosse algo fundamental para mim, o batismo infantil, se fosse algo fundamental para o Diego, o batismo infantil, já era momento da gente conversar sobre aquilo e sobre, né, afinal de contas a gente estava conversando ali lembra do vídeo passado? Volta no vídeo passado, a gente já estava conversando ali com a intenção de nos conhecer, com um propósito de um relacionamento. A gente não estava ali de amizadezinha, buscando coleguismo um no outro, a gente não estava procurando ser amiguinhos. Então a gente tinha conversas objetivas. E essa, por exemplo, do batismo infantil, que eu sei que tem gente que tem dúvida sobre isso, a gente conversou sobre isso. Eu tentei convencê-lo de batizar as crianças, né, presbiteriana. Mas acabou que eu tentei bastante, mas ele, né, conseguiu mais os argumentos. E aí, pra mim, assim, foi muito mais uma questão de que pra mim não era fundamental essa questão do batismo infantil, não era uma coisa primária pra mim, sabe? Então, no final das contas, ok, vamos seguir dessa forma. É primordial pra você, pra mim
não é algo primordial. E os argumentos dele foram bem bons, aliás. Mas, gente, então assim, o que eu quero dizer com isso com vocês? A gente conversou muito. Não tinha um dia que a gente não conversava. Não passava um dia sem a gente conversar. Aí, obviamente, conversávamos sobre o nosso dia, trocávamos, né? Então, assim, a gente ia trocando bastante do que estava acontecendo na nossa vida, dos nossos planos. Conversamos sobre os nossos planos e, inclusive, conversamos sobre o que estava a vir a acontecer. Então, eu estava mudando de cidade para ficar 3 meses na casa dos meus pais antes de fazer meu intercâmbio. Então, compartilhei isso com ele, né? O que estava acontecendo na minha vida naquele momento que ele chegou. Eu já estava de mudança naquele momento que ele chegou. Eu já estava largando tudo em Brasília no momento em que eu o conheci. Eu já tinha largado meus empregos, eu já tinha vendido todos os meus móveis, eu já não tinha apartamento, não tinha nada. Eu estava realmente mudando. E mudando, assim, para fazer o meu intercâmbio. Eu estava há anos planejando intercâmbio, há anos sonhando com aquele intercâmbio. E aí, de fato, foi assim, gente. Eu larguei tudo. 32 anos, eu larguei emprego. Eu estava trabalhando na presidência da República na época, com um emprego muito estável. Todo mundo tentando me convencer de não fazer isso. Mas eu larguei emprego, eu larguei a cidade, eu larguei tudo. Fui para casa dos meus... Meu objetivo era ir para casa dos meus pais, ficar um tempinho com eles e depois ir para o intercâmbio. Pega aí como que Deus faz as coisas. Gente, como que Deus faz as coisas. Meu objetivo não era ir para Inglaterra para ficar por lá e nunca mais voltar, mas eu estava muito em paz com a bênção, inclusive sobre morar sozinha. No vídeo sobre morar sozinha eu falo muito sobre isso. Eu estava muito tranquila sobre a bênção e a oportunidade que eu tinha de poder ir fazer esse intercâmbio totalmente pela minha conta, né? Meus pais não me ajudaram em nada, mas financeiramente que eu digo, mas o privilégio de que eu poderia voltar tranquilamente para casa dos meus pais depois de 10 anos morando sozinha e que eu poderia sim voltar para casa deles e recomeçar e ver como é que eu poderia recomeçar a minha vida. Enfim, eu tava nesse pé assim que eu conheci o Diego. E nós começamos a conversar muito, como eu falei com vocês, muito sobre questões de fé, principalmente, né, questões de fé, sobre nossa família, sobre nossos objetivos, o que a gente tinha por objetivo. Eu tentava entender muito sobre o doutorado dele, que ele ficou 5 anos fora na Inglaterra, e entender por que ele voltou, e essa visão de missão e de propósito que ele tem com o Brasil. Então, mesmo ele tendo tantas oportunidades lá na Inglaterra, de ficar por lá, de continuar por lá e até mesmo de ir aos Estados Unidos, ele sempre teve essa visão para o Brasil, essa visão missionária para o Brasil. Então tudo isso a gente conversava muito, de objetivos futuros, o que ele queria, o que eu queria. E a gente ia falando e a gente ia vendo como que Deus, de fato, assim, gente, parecia que realmente, assim, a visão que eu tinha, a visão que ele tinha, a gente não falava diretamente ainda sobre isso, mas era que assim, caramba, Deus tem o momento certo para tudo, porque foi o momento certo e foi o momento perfeito. E aqui, inclusive, eu quero fazer um parênteses sobre o vídeo passado. No vídeo passado, então, eu contei para vocês que uma seguidora minha, aluna do Diego, apresentou a mim ao Diego quando aluna dele. E um ligamento de jogo surreal, quando a gente foi para os Estados Unidos esse ano, foi que eu conheci uma outra amiga do Diego que mora lá nos Estados Unidos, a Gabi, e ela me contou e contou a ele, lembrou a ele uma coisa que ele tinha esquecido, é que acho que foram 2 anos antes da gente casar, ela mandou um vídeo meu pro Diego. Ele ainda não tinha Instagram, ele morava na Inglaterra, ele não tinha nada dessas coisas de redes sociais. Ela mandou um vídeo meu pra ele, dizendo que achava que a gente combinava muito. E ela disse que ele ignorou completamente. Ele também conta que não lembra disso, mas ela, tipo assim, ficou contando, né, isso, e eu fiquei muito de cara, sabe? Porque a gente vê como que Deus tem o tempo pra tudo. E como que isso tava nos planos do Senhor, né? Então, eu achei isso muito louco, assim, 2 anos antes da gente se conhecer,
ela já tinha falado de mim, mas não era ali aquele momento. Ele não deu uma atenção pra ele, né? Nem rede social ele tinha, ele tava com outro foco, ele tava lá terminando as coisas dele do doutorado. E enfim, né? Voltando. Então nós conversamos muito, já estávamos conversando por vídeo também, mudei para casa dos meus pais, continuamos conversando e ele sempre querendo ir me conhecer pessoalmente e eu não, ainda não, muito cedo, muito cedo. Me conta aí se você também, como é que foi com você namorando à distância, como é que foi sua reação, assim, né, do rapaz querer conhecer e você... Como é que foi? Conta e compartilha com a gente. Como é que foi? Se você queria conhecer super rápido, se não, como é que foi? E nisso passou um mês, nisso passaram 2 meses e eles já super querendo ir lá no interior do Rio de Janeiro pra poder me conhecer, né? Pessoalmente e tal. E eu, não, tá muito cedo, tá muito cedo, tá muito cedo. E aí nisso eu fui pra São Paulo não lembro o que foi exatamente, mas enfim, encontrei com a Nathalie Campos, uma grande amiga, e a gente sentou para conversar pessoalmente. Ela já estava acompanhando tudo, eu já tinha contado para ela, mas conversamos mais pessoalmente sobre isso, sobre ele, e eu abri meu coração, assim, sobre todos os medos, todas as inseguranças que eu tinha, as dúvidas ainda que eu tinha, e não eram dúvidas que ele não tinha respondido, não, tá? Eram dúvidas que eu não sabia... eu tava dificultando, como eu falei pra vocês, sendo bem sincera, eu tava dificultando, mas não porque eu não queria, mas autossabotagem, gente, pode acontecer, isso é um problema, sabe? A gente tem que ter mesmo, buscar soluções para as coisas que a gente tá na dúvida, né? E eu era sincera com ele nas perguntas que eu tinha, nas dúvidas que eu tinha, mas algumas coisas ali eram autossabotagem mesmo, sabe? E essa conversa com a Nathalie foi super importante para que eu saísse dessa zona de né, Ana Paula, para com isso. A gente precisa, às vezes, de uma amiga que só vira pra você e fala, dá pra você parar com esse negócio? Foi isso, basicamente, com ela. E aí, a partir daquela conversa que eu tive com ela, de bastante tempo, a gente conversou sobre ser esposa de pastor, sobre ser esposa de missionário, sobre tudo, assim, que tava me fechando para dar continuidade para algo que eu tava bem, sabe? Eu tava feliz, mas algumas coisinhas, assim. Mas depois disso, gente, que eu tive essa conversa com ela, eu falei, pode vir, venha me ver. E quando foi isso, gente? Vamos lá. Nós começamos a conversar em dezembro, tá? Então, se você acompanha aqui os vídeos e quando eu contei aí, vocês já entenderam. Eu mudei de Brasília em dezembro de 2021. Nós começamos a conversar em dezembro de 2021. E aí, nós ficamos conversando, então aí somente online por videochamada todos os dias. A gente leu um livro também antes de se conhecer pessoalmente, que eu não me lembro nem porquê, foi Ego Transformado, do Timothy Keller. A gente leu juntos, em inglês inclusive, e a gente conversava sobre o livro. Alguém me perguntou como é que a gente fazia, né, esses processos de estar lendo alguma coisa junto. A gente lia separado, obviamente, e aí, quando a gente tinha nossa conversa por vídeo, a gente ia conversando sobre o dia, conversando sobre algumas outras coisas, né? Tipo, me conta sobre o dia dele, eu pergunto, eu conto sobre o meu dia, ele pergunta, normal, coisa de relacionamento. E depois a gente focava, então, em falar do livro. O que você achou, o que você leu, o que você acrescenta, o que você não acrescenta. E a gente discutia mesmo sobre os livros, os vários livros que a gente leu aí, até o casamento, inclusive. Então, quando a gente foi se conhecer pessoalmente, eu lembro, eu fui para São Paulo, falei com a Nathalie, quando eu voltei, faltava um mês para eu ir para o intercâmbio. O meu intercâmbio, eu viajei acho que no 2º dia de abril, por aí, e em março, então, o Diego foi até o interior do Rio de Janeiro, lá pro meio de março, para me conhecer. Ele ficou, inclusive, no hotel do meu pai, que meu pai gerenciava. Ele ficou lá no hotel do meu pai, não, tá, gente? Meu pai não é dono de hotel, não. Mas que meu pai gerenciava, ele ficou hospedado lá e pronto. E aí me conheceu e conheceu a minha família. Inclusive, eu vou deixar um corte aí, porque o Diego tava contando, ele nunca ia aparecer aqui no vídeo pra gente conversar sobre isso.
mas ele estava contando para uma pessoa no carro esses dias, e eu vou deixar vocês ouvirem um pouquinho a versão dele dessa história. De amor à distância, que a gente só tinha que conversar. Então a gente conversou sobre tudo, perguntou sobre tudo, filhos, tudo que você imaginar. Então... Assunto de hoje, soteriologia. Batismo infantil, que ela veio da presbiteriana, né? Aí ela queria me convencer do batismo infantil, mandou logo um vídeo do Augusto Nicodemos. Convencer a mulher. É só usar a Bíblia, né? É só abrir a Bíblia, cara. Em Resende, ela foi me buscar. Aí ela falou assim, olha, a gente morou aqui. A gente passou ao lado da Amã e tinha uma vila militar. Ela falou, a gente morou aqui. Quando eu olhei as casas, eu pensei, pô, essa casa aí não é casa de soldado, não. Eu falei assim, qual o rank do teu pai? Ela não falou nada. Ela disse, qual o rank do teu pai? Ela falou, coronel. Aí eu disse, cara, eu vim pra casa do coronel pra buscar a filha do homem. Ah, não, foi bom te conhecer. Então, não, já tava no carro, não tinha mais o que fazer, ué. Tava no carro indo pra cá. Maluco, faz igual o Davi. Corre. O maluco começa a babar. Aí, eu falei pra ela, não vou ficar na sua casa, né? Nem as, pô, a gente tá se conhecendo agora, eu vou ficar no hotel que o pai dela era o gerente, o pai do coronel. Então essa coisa toda aí muito espontânea que ele contou. Ele foi lá, a gente se conheceu pessoalmente, ele ficou menos de uma semana, mas nós, não chegou a dar uma semana não, mas nós tivemos muito tempo, né, de poder nos conhecer, minha família presente também, meus pais amaram ele demais logo de cara. E o que aconteceu, gente? Nos conhecemos pessoalmente aí. E aí, namoramos ou não namoramos? Começamos a namorar ou não teve namoro ou não teve namoro? Gente, o que acontecia? Vamos lá. Eu tava numa coisa assim com namoro, um ranço de namoro muito grande, sabe? E aí nós vamos conversar sobre erros e acertos mesmo quanto a isso. Eu acho que tanto as minhas resistências, a minha autossabotagem que eu falei com vocês, que eu precisei de uma amiga para abrir meus olhos, quanto também essa resistência que eu tava com relação ao namoro, tem essas questões mesmo de você não querer passar de novo pelas mesmas coisas e tal. O que é um problema, porque a gente passa por coisas, a gente aprende com as coisas que a gente passou, mas a gente precisa sempre lembrar que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, e que a gente aprenda a cavar mais fundo, a aprender nas coisas que a gente errou, mas não imputar em outra pessoa aquele problema que você passou com outra pessoa, sabe? Então, eu tinha uma resistência com essa coisa de namoro, de entrar no namoro, de chamar de namoro, mas assim, sem motivo, sem razão, sabe? Era mais por questão de, eu não aguento mais, realmente, tipo assim, eu não aguento mais, não quero entrar no namoro de novo. Mas, enfim, é aquilo que eu já falei pra vocês na palestra de Recife, né? Quando você tá num relacionamento mais profundo com alguém, quando você tá conhecendo alguém com a intenção de você casar com essa pessoa, que você tá com um compromisso maior com essa pessoa, quer você queira, quer não, a gente chama isso aqui no Brasil de namoro, né? É date nos Estados Unidos. Então, eu tive essa besteirinha, sabe? Essa frescura, assim, que acabou que a gente, né, nessa situação de ter se conhecido pessoalmente, de que ele queria, então, chamar de namoro, e eu, não sei o que, sabe? Essa dificuldade com essa coisa de namoro. Mas no final das contas, nessa situação em que ele foi pra lá, nós assumimos, então, esse compromisso maior, né? Então, a gente já estava ali, claro, desde que a gente começou a conversar, a gente, inclusive, chegou a falar assim, eu tô conversando com você para conhecer você, e eu estou conversando com você com esse propósito. A gente não tava conversando com várias pessoas ao mesmo tempo, nem nada do tipo. Então, assim, já era, então, esse compromisso de estamos nos conhecendo. E a partir desse momento que nós nos conhecemos pessoalmente, que foi maravilhoso, que só confirmou um monte de coisa boa da parte dele, de como eu o via, de como ele me via, nossa, gente, foi muito bom, e foi muito bom meus pais já estarem ali, né? Então foram aí, 3 meses entre se conhecer pela internet
e se conhecer pessoalmente. E nessa de se conhecer pessoalmente, nós assumimos esse compromisso, até porque eu estava indo embora, eu estava indo fazer um intercâmbio, eu estava indo ficar quase 4 meses fora na Inglaterra, certo? Então, nós assumimos esse relacionamento ali e uma semana depois eu viajei para o intercâmbio para ficar mais esse tempo todo fora. Então, o nosso namoro foi um namoro totalmente à distância, tá? Então, veja bem. É muito louco isso, e eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essa questão de tempo. Lembrando que eu estava com 32 anos de idade, o Diego estava com 37 anos quando nós nos conhecemos. E quando nós nos conhecemos pessoalmente, quando nós decidimos começar então a namorar, esse compromisso sério, né? Eu fui para a Inglaterra com esse compromisso sério, né? Mais sério com ele, aí que era o namoro. É importante vocês entenderem o que eu tô falando para vocês. Eu tinha 32 anos, ele tinha 37 anos. A gente tem aí, né, uma experiência de vida muito maior, de vida mesmo, de igreja, de tudo. E eu conhecia pessoas que conheciam o Diego, e o Diego conhecia pessoas que me conheciam. Então, nesse período que a gente conversou aí, até o namoro, não foi sem referências, não foi sem eu saber coisas da igreja dele, não foi sem ele saber coisas da minha igreja local, de pessoas da minha igreja local. Não foi uma coisa completamente, gente, às cegas, sem ninguém saber o que estava acontecendo. Muita gente sabia o que estava acontecendo e estava acompanhando a mim e a ele, tá? Inclusive a Nathalie conheceu ele antes da gente até começar a se relacionar. Eles conheceram pessoalmente, então eu tinha pessoas que caminhavam com ele tinha pessoas que olhavam pra mim também. Então, o que eu tô querendo dizer com vocês com isso? Relacionamento pela internet não é um problema, é uma bênção. Vocês vão ver aí nos comentários, que eu sei que muita gente vai comentar contando que conheceu seus maridos na internet e vão trocar aí suas experiências. Mas eu quero deixar muito claro pra vocês que, assim como é uma bênção, também é um risco que a gente precisa estar mais atento. A gente precisa prestar atenção, assim como também na sua igreja local, é claro, você precisa prestar atenção, né? Mas na internet também. Não entre em relacionamentos que você tá aí conversando com a pessoa na internet, ninguém conhece essa pessoa, você não tá contando pra ninguém. Não caia nessa cilada não, tá? Envolva sua família, envolva sua igreja, busque saber pessoas que o conhecem ou que possam vir a conhecê-lo, e vice-versa, né? Porque da mesma forma que eu tô contando essa história positiva com o Diego pra vocês, que a gente, como tudo foi, como Deus conduziu todas as coisas, eu já contei aqui num vídeo pra vocês sobre autodefraudação e fanfic. Eu contei quando uma pessoa muito doida apareceu na minha vida, sem nunca ter conversado comigo, me via pela internet, criou uma coisa na cabeça dele e apareceu querendo me pedir em casamento. Então, assim, cada caso é um caso. Se tem uma coisa que eu aprendi, paguei minha língua bastante em todo esse processo, é que cada caso é um caso. Eu não quero que você pegue o que eu tô contando pra vocês e leve pra você. Tipo, ai, nossa, dá pra eu conhecer alguém na internet e em 3 meses começar a namorar com essa pessoa. Não, calma aí, não é bem assim. O meu caso e do Diego foi um caso muito específico, tá? Muito específico, e tem de verdade situações em que você precisa sim de muito mais tempo para conhecer a pessoa, e repito, não faça isso sozinha. Envolva suas irmãs em Cristo, envolva a sua família da fé, envolva a sua igreja, envolva a sua família, porque há sim muitos riscos. Você sabe que não, pessoalmente também é muito possível fazer isso, mas se você não conhece ninguém que conhece a pessoa, se você tá andando sozinha com aquela pessoa, a chance de você às vezes se enganar com o que você tá ouvindo, ou da pessoa intencionalmente te enganar com o que tá te falando, também é muito fácil, né? Então, assim, o que eu tô contando aqui é a minha experiência, e eu aprendi demais e continuo aprendendo que cada caso é um caso, certo?
Então não se esqueça disso, cada caso é um caso. Não leve o que eu tô contando aqui como, então, porque, por exemplo, eu tinha muito, quando me perguntavam assim, quanto tempo, Ana, você acha que é o suficiente para conhecer alguém? Eu tinha muito certo para mim que era 6 meses, tinha que ser 6 meses, não podia ser menos do que 6 meses. Por quê, gente? Porque na minha vida, nos outros relacionamentos que eu me envolvi, dava 6 meses, parecia que uma máscara caía da pessoa, sabe? Então eu tomei isso pra mim, nunca falei que isso era uma coisa bíblica, nunca falei que isso era uma regra, nunca falei que isso era o certo e que fazer diferente disso era errado, não, tá? Mas quando perguntavam o que eu achava, eu tinha como assim, baseado na minha experiência, 6 meses é o mínimo, porque todos os relacionamentos que eu entrei, dava 6 meses, a pessoa virava outra pessoa. Era quando as máscaras caíam, era quando se mostrava de verdade. Era quando não conseguia mais sustentar a falsidade, né, toda a ilusão que se criou para aquele relacionamento. Então, eu acho que por isso também eu tinha essa resistência ali de 3 meses e o Diego já tá querendo assumir o relacionamento daquela forma, me deu essa assustada, eu paguei a minha língua. Mas no final das contas ele não é a mesma pessoa, né? Então isso que eu tenho falado pra vocês aqui. A gente tem histórias, quanto mais o tempo vai passando, mais talvez histórias você tenha, mais histórias difíceis, mais histórias tristes, talvez traumas mesmo, mas a gente tem que tratar essas coisas no coração, tem que tratar com o Senhor, para que de fato não leve isso, não coloque todas as pessoas, todos os homens dentro de uma mesma caixinha, porque não é verdade. E o Diego não era o mesmo dessas pessoas. Então, a gente tem que aprender, né, com o que foi de fato erro e, enfim. Então, voltando, eu fui pro intercâmbio e a gente continuou conversando, todos os dias e compartilhando as coisas ainda mais como esse relacionamento de compromisso, né? Então, já passamos para coisas então que a gente não estava fazendo até esse compromisso assumido, como satisfação mesmo, né? Satisfação mas não de cobrança, a gente nunca teve isso, mas de satisfação, de compromisso. Então, continuamos conversando muito. Gente, tanta coisa aconteceu. Eu conheci gente que eu conhecia lá na Inglaterra, né? Antes até dele ir pra lá. E, enfim, se você quer saber como é que foi meu intercâmbio, tem uma playlist inteira aqui do meu intercâmbio em Londres, que eu passei quase 4 meses, estudei inglês, fiz viagens, mostrei tudo pra vocês como é que foi lá, onde eu morei, a escola. Então você pode ir lá na playlist conferir, sabendo agora que eu estava assim, comprometida com alguém quando eu estava lá. Lembra que eu falei pra vocês que quando eu e o Diego começamos a conversar lá no primeiro mês, a gente conversou um com o outro sobre o nosso futuro? Pois é, a gente conversou sobre as coisas que iam acontecer, minha mudança, minha viagem e tudo mais, e ele contou pra mim lá no primeiro mês que ele teria a formatura do doutorado dele, que já estava até com as passagens compradas também, assim como eu já estava com tudo comprado pro intercâmbio. Ele estava também com tudo comprado para a formatura do doutorado dele, que por causa da pandemia ficou para aquele ano de 2021, 2022, em Londres. Ele fez o doutorado dele, a escola era em Londres. E, gente, pra vocês terem uma ideia, a formatura dele era num dia, no outro era a minha passagem de volta pro Brasil. Então, assim, na época a gente nem chegou a conversar sobre isso, de tipo assim, de vamos nos encontrar lá. Eu não sabia nem a data que ele ia exatamente pra lá, a gente sabia que provavelmente ia estar lá na mesma data, mas no comecinho ali a gente nem conversou sobre isso. Mas quando a gente entrou nesse compromisso, a gente viu que realmente ele iria ter a formatura dele em um dia e no outro dia eu estaria indo embora. Olha como Deus faz as coisas. Eu estaria lá na formatura de doutorado do meu marido, do meu noivo, no caso, que como foi. Então, vamos lá. A gente ficou, então, de abril, maio, quando eu fui pra lá no comecinho de abril, então a gente ficou abril, maio, junho. No final de junho, o Diego foi pra lá. Abril, maio, junho, julho,
Foi isso mesmo. No final de junho, o Diego foi pra lá, ficou até uma semana antes, ele ficou em Cambridge, eu estava em Londres. Mas a formatura dele era em Londres. E aí nós nos vimos pessoalmente, eu fui a Cambridge também, conheci vários amigos deles, vários casais assim que oravam tanto por ele e oraram tanto por nós dois. Christopher Ash, Caroline Ash, a Joyce, o Clayton, eu conheci todo mundo lá, que foram pessoas que viveram a vida ali com ele, né, no doutorado, todos esses anos que o apoiaram, que estiveram, caminharam com ele, que oraram com ele, né, tão próximos nesse tempo todo. Então, tive essa oportunidade, fiquei na casa do Christopher Ash, inclusive, mas eu já tava noiva dele quando eu fiquei na casa do Christopher Ash, tá? Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Minha cabeça já não é muito boa das coisas, agora com a gravidez, gente, eu vou te contar. O que aconteceu? Nessa primeira ida dele, que ele foi me ver em Londres, então ele me pediu em casamento na Tower Bridge, que é assim, o monumento mais especial pra mim, sempre foi, eu gosto demais. E esses detalhes eu não vou partilhar muito com vocês esses detalhes, porque tem lá no Instagram. E aí tem uma guia lá chamada Guia Casamento, que tem bastante coisa. Como eu contei no Instagram que eu tava noiva, né? Que eu não contei do namoro, não contei nada antes, eu contei quando eu noivei. Então tem tudo lá, tem o vídeo lá dele me pedindo em casamento, tá? Que filmaram, tinha um amigo dele e um fotógrafo acompanhando quando ele me pediu em casamento. Tem vídeo lá, tem eu contando, tem coisas lá, então eu te convido a dar uma passadinha lá, que aqui eu não vou entrar nisso, inclusive também não vou entrar depois em detalhes do casamento, porque tem vídeo aqui, live do casamento que o pastor Emílio Garofalo celebrou, tem essas coisas, enfim, só vou falar aqui o que não tem ainda. Mas foi isso, então a gente noivou logo quando ele foi pra lá, e daí fui pra Cambridge com ele, fiquei na casa do Christopher Ash, ele ficou em Tyndale House, que foi onde ele fez o esquema todo lá do doutorado, e enfim, a gente tá já noivos nisso, né, então a gente, inclusive lá, a gente ganhou um livro diretamente das mãos do Christopher Ash, que é inclusive o livro chamado Casados para Deus, que está saindo pela editora Vida Nova. Em breve eles estão traduzindo, inclusive foi uma super indicação nossa, tá? Queria dizer isso. Tá saindo em português, e sempre que eu falava desse livro, deixa eu ver se tá aqui. Sempre que eu falava desse livro, vocês perguntavam muito se ia sair em português. Foi o primeiro livro, quando nós noivamos, foi o primeiro livro que nós lemos. Esse aqui é a capa em inglês, o título em inglês. Nós lemos juntos esse livro, nós começamos a ler lá, inclusive podendo sentar com o Christopher Ash e conversar com ele, conversamos com ele sobre esse livro. Ai, gente, foi muito bom, sabe? A gente passou esse tempo lá em Cambridge, a gente lia todos os dias e conversava, porque isso é bem legal, inclusive, vou deixar essa dica pra vocês, tá? Que cada capítulo tem várias perguntas no final, e são perguntas separadinhas. Pergunta se você tá noivo, pergunta se você tá casado. Então, se você tá noivo, você não entra em perguntas de quem já tá casado. É um livro muito bom que está saindo pela Vida Nova, com o nome Casados para Deus, do Christopher Ash. Indico demais pra você, quer você esteja noivo, quer você já esteja casado. É um livro muito bom também para quem já tá casado. Ele tem também tem perguntas específicas para caso você já esteja casado. Enfim, então nesse período de noivado a gente teve esses momentos muito, muito bons lá na Inglaterra, e nisso depois ficamos ainda mais um tempo lá, e eu em Londres, ele em Cambridge, e aí teve a formatura dele, fui pra formatura dele como noiva dele, postei pra vocês viram também isso lá, e pronto, e aí voltei no dia seguinte, voltei pra casa dos meus pais, noiva, em julho, e aí, gente, o que aconteceu? Noiva, entenderam, né? Foram 3 meses até a gente namorar, e mais 3 meses até o noivado, até eu dizer sim pro casamento. Então foram 6 meses entre a gente se conhecer e a gente noivar. Pra glória do Senhor. Glória a Deus por isso. Como eu disse, cada caso é um caso. E
eu não tinha dúvida nenhuma. Ele falou com meu pai, com minha mãe, antes de eu saber. Ele me pediu aos meus pais, sim. Isso deixou meu pai muito, muito feliz, sabe? Nossa, ele ficou muito feliz, ele ficou muito honrado. Então, meus pais sabiam de tudo, minha irmã ajudou ele com a escolha das alianças. Foi muito bom, foi muito especial. Tem muitos detalhes aí, como eu falei pra vocês, não quero entrar em todos os detalhes sobre isso. Mas foi isso, até o noivado. Eu voltei pra casa dos meus pais, o Diego voltou para Anápolis, né? Pra casa dele em Anápolis, voltou aí pra dar as matérias dele, pra ser o professor que ele é. Quando ele voltou, inclusive, da Inglaterra, ele ficou mais um tempo lá em casa, celebramos com os meus pais, com a minha família, ficou uma semaninha, eu acho, né? Na verdade, não deu uma semana, porque teve um problema no voo dele na Alemanha, enfim. Mas uma semaninha lá com os meus pais, comigo também. Então, foi isso. Sobre namorar à distância. Pra mim e pro Diego, a gente não tem do que reclamar sobre namoro à distância. Gente, de verdade, eu sei que muita gente fala o quanto é difícil, o quanto... Assim, pra mim e pra ele foi bênção. Bênção, a gente só vê bênção nisso de namorar à distância. Porque namorar à distância deu pra gente a oportunidade de conversar. Conversar e conversar. A gente não tinha outra coisa a fazer senão conversar. E nisso a gente, obviamente, estava conversando por vídeo todos os dias. Eu estava na Inglaterra, né? Vou até juntar tudo, né? Desde antes dali, desde que a gente se conheceu até o noivado, então, incluindo aí esse que a gente está chamando de namoro, foram conversas e vídeo, e muita troca, e se conhecendo muito, e abrindo o coração, e lendo coisas juntos, e orando juntos, estudando a Bíblia juntos. A gente estava lendo a Bíblia juntos também, isso desde antes de começar a namorar. E isso foi o que a gente tinha para fazer, tá entendendo? A gente não tinha outras coisas no nosso caminho para influenciar a gente na nossa tomada de decisão. Sabe por que eu tô falando isso? Porque não estou criticando, lembre-se, cada caso é um caso, mas às vezes você entra num namoro mesmo, tal, de você sair o tempo inteiro e não sei o quê, que outras coisas começam a influenciar na sua decisão, sabe? E a gente tinha, o que a gente tinha um com o outro era se conhecer, era conversar, era botar tudo na mesa, sabe? Então, foi muito precioso pra gente, a gente acertou as pontas de muita coisa. A gente conversava sobre organização de casa, a gente conversava, eu conseguia entender como é que ele era cuidadoso com a casa, ele conseguia entender como é que eu era com relação à minha casa, eu conseguia entender a cosmovisão dele de criação, e ele conseguia entender a minha, e a gente ia conversando, a gente ia ajustando. Gosto disso, não gosto daquilo. A gente tinha conversa, a gente não tinha distrações, a gente tinha que conversar, a gente tinha que lidar com as coisas na base da conversa e não na base do beijo e do abraço, tá entendendo? Então, a gente tinha que conversar, as coisas tinham que ser solucionadas, as coisas tinham que ser resolvidas, sabe? Então, pra gente, assim, a gente achou que foi muito bom, a gente achou que foi uma bênção, as coisas como foram, né? Se você ver bem aí o nosso processo, foram poucas oportunidades até o casamento que a gente teve de estar pessoalmente muito tempo junto. E mais uma vez eu digo, cada caso é um caso. Isso no geral, se alguém me falasse isso, eu já olharia assim, tipo, nossa, que estranho, né? Que arriscado esse negócio aí que você tá falando. E é mesmo, tá? É mesmo arriscado. Eu te digo, conheça pessoalmente o quanto antes, mas não sozinha, não sem respaldo, não sem ninguém saber. Deixe que outras pessoas conheçam essa pessoa que você está conversando, envolva seus pais, envolva sua família da fé, se seus pais não são assim tão presentes, seu pastor, tá? Mas conheça pessoalmente. E
E saiba que você está conversando com alguém e você conhecer alguém pessoalmente, alguém ter pagado uma passagem para ver você pessoalmente, não quer dizer que você é obrigada a se prender com essa pessoa. Se vocês conhecer pessoalmente e ver que não era bem aquilo que você esperava, que não era bem aquilo que a conversa estava aparecendo, porque às vezes a conversa engana muito, você não é obrigada. A hora de parar é aí, tá? A hora de terminar, a hora de seguir em frente é aí. E inclusive, eu digo mesmo pra vocês, não fique só em conversa de texto, gente. Eu tinha essa resistência, né, com ligação, mas a melhor coisa foi a gente ter começado logo pra ligação de telefone e depois rapidamente pra ligação de vídeo. Era muito raro a gente conversar coisas sérias por texto. Claro que durante o dia a gente ia falando uma coisinha ou outra por texto, mas a gente conversava mesmo por videochamada. Antes mesmo de você conhecer a pessoa pessoalmente, tenha muitas oportunidades de conversar com ela por vídeo chamada também. Porque no texto a gente às vezes interpreta de formas muito diferentes, como vocês bem sabem. A pessoa fala uma coisa, você entende que ela tá falando de outro jeito. Às vezes ela tá falando de um jeito grosso, mas você tá entendendo de um jeito meigo. Às vezes de um jeito meigo, você tá entendendo de um jeito grosso, sabe? Então essa é uma dica que eu dou pra vocês. Então, de verdade, pra gente, pra mim e pra ele, ter essa experiência à distância foi muito preciosa pra gente. E isso explica, gente, muita coisa que eu vou contar pra vocês sobre o primeiro ano de casamento, que vai ser o vídeo 4, tá? Quero contar pra vocês sobre como é que foi nosso primeiro ano de casamento, o primeiro ano de um casal, eu já com 33 anos, porque quando nós noivamos eu tava com 33, e ele com 37. Então, foi isso, voltei pro Brasil, ele voltou para Nápoles e nós começamos a conversar então sobre data de casamento. Na minha cabeça, eu falava assim, temos que casar daqui a um ano, como todo mundo faz, né? Noiva e fica um ano para casar. E eu tinha isso e ponto final. E ele ficava assim, mas por quê? E onde é que tá dizendo que tem que ser um ano? Onde é que na Bíblia tá dizendo que tem que ser um ano? Porque lembra da minha história, como é que tava, antes de conhecê-lo? Não tinha motivo. Eu voltei para casa dos meus pais para recomeçar a minha vida. E ele tava professor, com a casa dele já, com tudo certo, sabe? Esperar um ano pra gente seria realmente uma questão só do que os outros vão pensar, sabe? Só de uma regra mundana, porque sabe-se lá por que eu tava com isso. Eu tinha muita certeza dele, sabe? Eu tava muito feliz com ele. Eu já sabia que era o homem da minha vida, lógico, eu não disse sim à toa, não. Mas, enfim, nós então, ele falou assim da gente casar em dezembro ou janeiro, e no final das contas a gente tinha conversas também com os amigos que acompanhavam a gente, Christopher Ashe e outros, e todos eles, a conversa era a mesma. Por que vocês vão esperar tanto? Isso falando de dezembro. Por que vocês vão esperar tanto pra casar? Tipo, não fazia sentido pra nossa situação. Ia ser mesmo só pra ficar esperando, sabe? Só pra, tipo assim, vamos estabelecer uma data. E eu já não tinha por que isso. E aí, no final das contas, isso eu voltei em julho, lembrando, nós casamos em outubro. Nós casamos no dia 1º de outubro. Então foram julho, agosto, setembro, outubro. Julho, agosto, setembro e comecinho de outubro. Então foram basicamente, de novo, 3 meses entre o noivado e o casamento, tá? 3 meses de se conhecer até o namoro, 3 meses do namoro até o noivado, 3 meses do noivado até o casamento, 10 meses aí, 10 meses entre a gente se conhecer e a gente casar. Tá respondido pra vocês? Menos de um ano, 10 meses entre se conhecer e casar. Sim, gente. Quando nos conhecemos, quando eu tinha 32 anos, casei com 33 anos. Outubro de 2022 foi quando nós casamos. Já fizemos um ano de casamento. Quando fizemos um ano de casamento, Deus mandou uma herança, um presente, que é o Arthur, que tá aqui na minha barriga. E estou aí entrando no 7º mês de gravidez. Essa é a nossa história. Essa foi a história que Deus escreveu pra gente, que Deus nos conduziu. É a história da Ana Paula e do Diego. É o caso do Diego e da Ana Paula. Cada caso é um caso. Esse foi o nosso caso. Esse foi o caso que o Senhor escreveu pra gente.
E eu não me arrependo de absolutamente nada. Nada, assim, foi tudo muito com cuidado do Senhor, gente, tudo muito, eu vendo as coisas se encaixarem, sabe? Dizendo pra vocês, nesse período de noivado, nós fizemos o curso de noivos, ainda da minha igreja, da Presbiteriana Semear, com o pastor Emílio Garofalo Neto, que foi quem celebrou o nosso casamento. O vídeo do nosso casamento completinho tá aqui no canal pra vocês. Essa foi a história de Deus pra Ana Paula e pro Diego. Uma história de muitas pagações de língua, inclusive sobre essa questão de tempo mesmo. Eu já sabia quem era o Diego no primeiro mês que a gente conversou. E ele fala que ele já sabia que eu seria a esposa dele no primeiro mês que a gente conversou. Isso não é coisa de doido, é o caso Ana Paula e Diego. E a gente viu muito, a gente conheceu muitas outras pessoas depois que falaram, assim como a Gabi lá dos Estados Unidos, que também antes da aluna dele nos apresentar, já tinham vontade de falar, já tinham falado com alguém sobre como achavam que a gente combinava. Essas pessoas em comum, sabe? Que conheciam ele e que me conheciam. E tudo isso foi um monte de pagação de língua. Eu nunca achei que eu aceitaria me conhecer alguém por uma pessoa alcoveteira que fosse me apresentar alguém, muito menos alguém que eu não conhecia pessoalmente. Eu nunca achei que eu ia, diante de tudo que eu passei nas redes sociais, que eu iria entrar num relacionamento com alguém que eu conheci no meu Instagram. Eu nunca achei que eu ia aceitar me relacionar com alguém que eu só conversava o tempo inteiro por videochamada, que eu tive algumas poucas oportunidades de estar pessoalmente. Mas Deus. Então, gente, cada caso é um caso, cada história é uma história. Deus escreve nossas histórias de forma muito diferentes. E eu aprendi muito com isso, sabe? Eu precisei aprender muito com isso, porque, como eu falei, eu tinha aquelas regrinhas da minha cabeça, que nunca falei que eram bíblicas, nunca achei que eram bíblicas, mas que eu achava que por causa da minha experiência as coisas tinham que ser assim. E Deus foi me mostrando que não, que o Diego é outro homem e que eu, inclusive, já era outra mulher, porque nesse processo que nós vivemos de santificação, nós não somos as mesmas pessoas que nós éramos, não deveríamos ser as mesmas pessoas que nós éramos ontem, né? Quanto mais no ano passado. E com isso que eu tô contando pra vocês aqui, não quero que vocês fiquem chocados, mas justamente entender que o processo é diferente, gente, de verdade. E dando esse alerta pra vocês, que ele conhecia pessoas que me conheciam, eu conhecia pessoas que conheciam a ele. Enquanto a gente estava conversando, várias pessoas mais velhas, pastores, estavam aconselhando ele, e a minha mesma coisa. Então, nós não fizemos nada disso sozinhos, minha família, a família dele estava acompanhando, meu pai e minha mãe amavam ele, antes mesmo de conhecer pessoalmente, também conversavam com ele por vídeo e tudo mais. Então, as nossas igrejas, né, as pessoas próximas assim também. Então, isso é essencial quando você está conversando com alguém pela internet. É muito tentador que você, conversando pela internet, fique aí por muito tempo escondidinha das pessoas. Não faça isso. Não faça isso, porque deu tudo certo desde o começo, foi conduzido por Deus, eu e Diego. Mas também existem muitos riscos, também existem muitos lobos, também existe muita gente passando por coisa que não é na internet, tá? Então, por favor, não leve o que eu tô falando da minha história ou do meu tempo como regra. Lembre-se de tudo que eu falei aqui, todos os detalhes, todo o contexto do que foi. E lembre-se sempre de que Deus faz conforme lhe apraz para cada um, né? Cada caso é um caso, cada caso é um caso do Senhor, e Ele cuida de cada detalhe. E eu vi Deus cuidando de cada detalhe, gente. A gente foi muito bem acompanhado, a gente foi muito bem orientado, a gente foi muito bem amado pelos nossos irmãos na fé, tanto aqui no Brasil quanto aqueles que estão na Inglaterra. Foi assim, foi de Deus. Eu não tinha nenhuma dúvida, o Diego não tinha nenhuma dúvida. E é isso, eu acho que com isso eu cubro aí até o nosso casamento, conforme o prometido. Lembrando, se você achar que, Ana, seria legal a gente conversar um pouco mais sobre tal coisa, fala comigo. Se não quiser falar aqui, fala comigo lá no privado.
do Instagram. E isso pra mim é super de boa, eu falo, eu separo aqui pra gente conversar mais. Eu só não quero esses tipos de cobrança, como eu vi alguns aí, que não faz, sabe assim, a pessoa não dá nem oi, né? Uma frase achando que pode chegar e me cobrar de falar de alguma coisa que não é o caso, mas assim, não é o caso da maioria de vocês que estão aqui. Eu agradeço porque vocês estão curtindo, agradeço porque vocês estão compartilhando, agradeço porque vocês estão comentando, isso ajuda demais, me encoraja a ver que vocês estão entendendo os propósitos desses vídeos, né, dessa conversa toda, de certa forma sim, dessa exposição também. E eu conto muito com vocês, de verdade. Eu peço a Deus que Deus abençoe cada uma de vocês aí, que estão solteiras e que talvez estejam passando pela mesma coisa que eu passei antes, ou passando pela mesma coisa que eu passei de conhecer, né, no processo de conhecer. E vocês também aí que estão casadas e que foi muito parecido comigo. Eu acho que os comentários aqui nesse vídeo vão ficar muito divertidos, vão ficar muito legais, para vocês verem como que cada caso é um caso, como que Deus faz diferente em cada situação. E a gente tem que estar atenta a isso e não ficar querendo buscar essa inspiração de regra em pessoas, mas compreender a palavra de Deus, do que é certo e o que é errado. E inclusive deixo aqui de indicação um livro chamado Tomando Decisões, segundo a vontade de Deus, que está numa nova edição, o livro do Heber Campos Júnior. Tenho certeza que esse livro vai mexer bastante com você sobre essas questões de como tomar decisão, segundo a vontade de Deus. É isso, gente. No próximo vídeo eu quero conversar com vocês sobre o primeiro ano de casamento. Ele tem muita influência, como foi nosso primeiro ano de casamento, nossas escolhas, nossas decisões, tem muita influência de como foi esse nosso período, sabe? Nosso noivado também foi esse período aí à distância, ele em Anápolis, eu na casa dos meus pais. Planejei um casamento em Brasília, que não era nem em Anápolis, nem na cidade dos meus pais. Foi em Brasília, eu planejei em 3 meses com o Diego. E planejamos isso com a graça de Deus e com a ajuda de muitas irmãs, mas principalmente da Celine, da Bia e da Ângela. Nós tivemos esse apoio de pessoas lá em Brasília, mas também à distância. Então, assim, influenciou muito o nosso primeiro ano de casamento, tanto esses primeiros meses que ficamos em Anápolis, quanto depois quando fomos para Inglaterra. Mas influenciou positivamente, mas são coisas que eu quero conversar com vocês mesmo, de como foi, então, o primeiro ano de casamento. Maravilhoso, uma bênção. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não está inscrito. Confere aí se você está inscrito. E até o próximo vídeo. Eu vou ficar atenta aos comentários, porque eu tô sentindo que vai ter muita coisa legal para ouvir as histórias de vocês, outras aí também que conheceram seus maridos pela internet. Um grande beijo e até o próximo vídeo.